acima de tudo, amor. Voltando agora no segundo bloco, eu relatei para vocês esse documento, que é do Diário Oficial do Estado de São Paulo, é onde está comprovadamente o pedido do Estado priorizando o credenciamento de Jales, mas só depois de 6 anos que ele está funcionando, e funcionando em cima só da responsabilidade da sociedade civil, da forma que vocês nos ajudam. Então, esse documento não é um fato que é extremamente constrangedor para mim, dizer que mesmo o governador pedindo o credenciamento de Jales Fernandópolis, eu posso mostrar nessa página aqui para vocês, que só foi pedido o credenciamento de Jales. Fernandópolis não foi pedido o credenciamento, não é prioridade do governo do estado através do seu secretário. Porque através do governador eu sei que foi porque ele mesmo falou pessoalmente com o ministro e me ligou assim que ele saiu do ministro. Esses são os fatos que estão me afligindo muito. Estão me afligindo muito. Por que eles estão me afligindo muito? Eu quero mostrar outro documento para vocês, onde já mostrei em alguns programas, que a atuação de tudo que o hospital faz, do número de atendimento que ele faz, do número de novos casos de câncer que ele tem, quanto custa o hospital custa 17 milhões por mês das doações, da complementação que falta na busca das campanhas, seja as campanhas de leilões, de doações, de incentivo fiscal, de renúncia fiscal, de ajuda do Estado, faltam 17 milhões pelo que o SUS paga. O SUS paga uma mixaria, ele paga exatamente 14 milhões e 700 mil reais, quando que o hospital custa mais de 15 milhões, mais de 32 milhões. A unidade Barretos e Porto Velho. Então eu tenho vários problemas para resolver. Eu não tenho credenciamento em Jales, não tenho credenciamento em Fernandópolis e não tenho credenciamento em Porto Velho, que é um outro assunto que talvez eu vou fazer também um programa para fazer a mesma explicação das dificuldades que a gente tem hoje pela forma que alguns políticos encaram e colocam como que deve ser na gestão dele como secretários e tudo mais, a preferência por tratamento de câncer. O que é mais triste nessa história toda é que hoje talvez seja ainda uma necessidade maior que todos os anos, que com as dificuldades financeiras, os recursos do sistema de saúde está garantido que o atual presidente falou que não vai diminuir e não vai ter tanto risco de faltar o pouco que o SUS paga, pelo menos. Mas eu vou fazer, talvez, num terceiro bloco ou um outro programa para explicar para vocês um fato muito pior, muito mais grave que está acontecendo, de tirarem uma proposta dos parlamentares de hoje, as pessoas que vocês elegeram no poder, que estão lá, senadores, que são deputados federais, que a grande maioria votou na surdina, na calada, tranquilamente, sem ninguém estar... Quando nós descobrimos, já tinha sido a aprovação da PEC 143 no Senado, passou no primeiro turno, que vai dar só isso, vai dar um tema muito grande para explicar para vocês, aprovando a tirar a responsabilidade fiscal dos 12% na saúde e os 25% na educação. Incrivelmente isso foi aprovado, porque eu tenho uma visão de um jeito, já ouvi a visão o motivo de outras pessoas, mas se isso conseguir ser verdade, é a falência do sistema SUS, é completamente a falência do sistema SUS. Você imagina um prefeito, um governador, não ter um crivo, uma responsabilidade de pagar, na hora que chega o dinheiro, o percentual certo para a saúde e o percentual certo para a educação. Ele poder fazer isso, o que ele gosta, o que a maioria dos prefeitos, as pessoas gostam de fazer, é fazer obras que apareçam o dinheiro. E fazer saúde, o dinheiro não aparece. Então, o que acontece? Estão brincando com uma coisa mais séria que existe nesse país, que foi uma lei de responsabilidade fiscal, que eles hoje sabem que a responsabilidade fiscal, a lei executa e executa mesmo se não cumprir. Nós estamos correndo esse risco. Eu só dei estou dando uma explicação de um tema muito sério que também está me angustiando e angustiando o Brasil inteiro que trabalha com o sistema público de saúde.
Vou voltar agora no assunto que é o mais importante desse programa, que é justificar o motivo de que Fernandópolis tive que tomar essa atitude com relação a Fernandópolis. O governador Geraldo Alckmin, por esse ano eu já encontrei com ele talvez 3 ou 4 vezes, onde ele estivesse em campanha de visitas, eu me dirigi até ele, sempre acompanhado de alguma pessoa que tem responsabilidade e, incrivelmente, eu estou vendo uma grande dificuldade, que ele tem colocado a dificuldade que caiu a arrecadação do Estado, mas quando eu disse para ele, em outubro do ano passado, junto com Dom Demétrio, que ele foi visitar a unidade de Jales, chamei o bispo da cidade, fizemos uma reunião na minha sala, eu e o governador e o meu gestor, o Roger, em Jales, e fizemos um acordo para ele me dar um suporte pelos juros que eu tinha pago de atrasos do Estado, pelas dificuldades que eu tenho por faltar tanto dinheiro de Jales e pela culpa do Estado não ter preferenciado Jales. Então ele falou, Henrique, eu vou te dar 10 milhões, 5 agora em novembro e 5 em dezembro, que me ajudava a resolver uma parte do 13º. E vou te dar uma ideia de você buscar uma emenda na Assembleia de bancada, uma emenda que possa o ano que vem te dar suporte para você manter Jales. Eu falei, perfeito, governador, se o senhor me fizer isso, eu toco Jales e toco Fernandópolis. Não tem problema nenhum, vai ser possível ficar com as portas abertas, porque a diferença a sociedade paga. As pessoas são muito generosas, as pessoas que dependem do SUS nos ajudam muito. E foi feito esse acordo. E para minha surpresa, o governador sempre quando ele fala, esse dinheiro para vir da saúde sempre passa pela secretaria. O dinheiro que era para entrar em novembro entrou em fim de fevereiro, mas não entrou os 5 milhões, já entrou 2,5. E depois desses 2,5 de fevereiro para cá, encontrei mais 3 vezes o governador e o governador tem ficado até estarrecido, perguntando, mas por que não entrou? Eu falei, porque o seu secretário não dão prioridades para isso, da onde tem o dinheiro, da fazenda, sei lá, da saúde. E aí, eu tinha os 9 milhões já aprovados, foi um trabalho muito bem feito do deputado Carlão de Votuporanga, que reuniu e aprovou a emenda que foi até a ideia do próprio governador. E essa emenda seria um suporte para esse ano. Então não entra, só entrou 2,5 milhões do ano passado, que era um acordo que eu tinha feito com ele de 10 milhões, na presença do Dom Demétrio, do bispo, e não entra também os 9 milhões que não priorizam, não entra realmente para ajudar a manutenção de Jales e Fernandópolis, que as duas unidades juntas me custam 4,5 milhões por mês. E quando eu vi que nem tem a boa vontade, nem nenhum pedido do credenciamento de Fernandópolis, e agora que teve a boa vontade do credenciamento de Jales, eu falei, é brincadeira, eu estou dando murro em ferro frio, porque não tem nenhuma boa vontade, nenhum interesse do Estado que Jales seja tão importante. Até porque, se ele visse a importância que o próprio centro cirúrgico está construído para a finalidade de dar um atendimento, de diminuir essa fila das pessoas que sofrem esperando na fila com pequenos procedimentos, mais ou menos para vocês entenderem, é como foi feito os AMES. Os AMES desvaziaram as pequenas lesões que iam para as Santas Casas. E esse projeto é um projeto parecido com esse, foi muito bem aceito, é um projeto inteligente e poderia dar 3 vezes mais vida e utilidade em Fernandópolis. Mas, para minha surpresa, o governador autorizou, mandou fazer e, de novo, a emenda dos 9 milhões não foi prioridade, não está sendo prioridade. E o atraso do acordo que eu tinha com o governador do ano passado e mais a falta da emenda, e vendo que não tem nenhuma prioridade pelo Estado, eu falei, eu tenho que diminuir custos esse ano, porque as empresas, as indústrias que nos ajudam, as pessoas físicas que nos ajudam com o imposto de rendas, todas estão entrando em dificuldade financeira e há uma visibilidade clara que de 100 milhões que nós buscamos de renúncia fiscal, que esse ano as empresas que tinham lucro não vão ter lucro,
ou pouco lucro e vai poder nos ajudar muito pouco. Então, estou tomando uma série de medidas de economia, de desperdício, com a minha equipe trabalhando de corpo e alma junto, para vocês terem uma ideia, todos os colaboradores do hospital apagam a luz, desligam o ar-condicionado, estão fazendo os mínimos detalhes. Eu tenho 4.000 colaboradores sentindo na pele e a importância de nós economizarmos para nós passarmos por essa dificuldade com a falta de recursos que nós vamos ter no fim do ano, com a diminuição das doações pelas empresas não terem lucro. E aí eu pensei, já que não existe nenhuma boa vontade, nenhuma forma de cumprir o estabelecido e o acordado entre eu e o governador, o que eu tenho que fazer? Começar a cortar as grandes despesas, porque são R$450 mil de despesa por mês que eu tenho em Fernandópolis e não tem uma sequer ajuda do Estado e da União para isso. Eu acho que aí fica o mais importante do processo, e que as pessoas precisam prestar bem atenção, é que não vai haver um problema para nenhum paciente, porque todos os pacientes que dependem de Jales, dependem de Fernandópolis, cerca de 150 pacientes por dia, vão ser atendidos em Jales, porque tem as mesmas instalações, as mesmas condições para se atender em Jales, esperando que o governo tome providências de achar formas de nos ajudar. E que o governador também lembre-se, volte a ser como ele sempre foi, um governador que falou para mim claramente, falou na frente de todas as pessoas, muitas vezes, que aquilo que a sociedade priorizasse e elegesse, ele jamais seria contra. E hoje, infelizmente, não sei qual a força que esse secretário tem, Davi Uip, com ele, mas sei que ele está tomando, vai ficar um problema sério na região para ele, porque ninguém ficou satisfeito, a sociedade está extremamente triste com as atitudes e os fatos que eu estou relevando. Tenho todas as coisas que eu estou dizendo aqui, eu tenho provas documental, tenho testemunha de tudo que eu estou falando. Não tem outra atitude a não ser diminuir a despesa, fechando uma unidade que ela é importante, mas não é tão importante quanto a unidade de Jales. E o fato, se chegar no fim do ano também, o governador não correr atrás, não priorizar, aqui tem 20 instituições sendo priorizadas para atender o credenciamento, e sem o Estado, que é o gestor, pedir para a União não sabe nem qual é a prioridade. E sempre nesses 6 anos teve muito jogo de empurra, é o Ministério da Saúde que não quer e tal. Não, a prova está aqui. Quem não queria, quem não pediu foi o próprio secretário do Estado de São Paulo, que não priorizou no primeiro mês de mandato do governador, da reeleição do governador Geraldo Alckmin. Deveria ter sido cumprido por ele uma coisa que era de vontade, de acordo entre eu e o governador. Eu estou querendo colocar esse assunto em pauta e estou precisando tratar desse fato, porque tudo que eu estou falando, eu não é porque eu estou aqui sozinho num programa que é da Fundação Pio XII, colocando os fatos para que eu tenha o direito de falar só o que eu combinei, mas está esse programa aberto para o governador querer discutir esse assunto perante a sociedade, está aqui para o secretário de Saúde poder vir aqui também se defender das acusações que eu estou fazendo, da má vontade que ele tem com relação a nos atender, a priorizar, a dar valor num hospital que atende há 54 anos só os pobres, 100% SUS, que tem uma medicina superior a qualquer medicina privada desse país, porque o princípio de se tratar câncer, a única instituição no país que tem essa credibilidade internacional chama Hospital do Câncer de Barretos, porque é a única equipe de médicos período integral de dedicação exclusiva que tem verdadeiramente a disciplina multidisciplinar. Não pode se tratar câncer da maneira que o próprio secretário está fazendo a gestão dele, um homem inteligente como ele, um homem capaz, mas que tem a ver algum viés político para ele estar tomando as atitudes que ele está tomando de fazer centros isolados no estado de São Paulo, ao invés de copiar a atitude que o governador Zé Serra teve de fazer centros sérios, procedimentos sérios
disciplina séria, fazer o ICESP como ele fez, fazer JALIS como ele fez, para que haja começo, meio e fim no tratamento. No terceiro bloco eu vou contar para vocês o que eu estou sabendo das atitudes que o secretário está fazendo como atitude de gestão dele no câncer, e que ele com isso achou que ia resolver o problema de diminuir essa demanda para Barretos, e ao contrário, complicou e aumentou a demanda para Barretos. Isso eu vou contar no terceiro bloco para vocês entenderem como é difícil e como vocês leigos podem entender o que é uma disciplina de se tratar o câncer. No terceiro bloco eu vou entrar nesse tema e vou dar o direito de todos e qualquer médico desse país vir discutir comigo qual é a gestão que tem que ser feita e qual a forma que tem que ser feito o tratamento de câncer. Porque eu conheço o que é de melhor em qualquer parte do mundo. Então vamos voltar no terceiro bloco para continuar esse tema.